Olá, assunto hoje é behaviorismo ou psicologia comportamental no português, behavior, comportamento. Vamos conversar um pouquinho aqui de como entender e até de como prever o comportamento das pessoas. Conforme o que acontece, a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer, o que a gente tem que prestar atenção, o que a gente pode às vezes até modular, fazer quando você quer um determinado comportamento, né? Você pode uma determinada resposta da outra pessoa, você pode fazer algumas coisas. Então, vamos lá, vamos pensar, será que você está no controle das suas ações? Ou será que o que você faz é uma resposta do ambiente? Quando a gente fala resposta do ambiente, é resposta às outras pessoas, resposta às coisas que acontecem, ou você faz só o que você quer, você que está comandando aí direitinho. Você já parou para pensar nisso? Por que a gente age da maneira que age? Por que a gente faz as coisas que faz? Por que alguns hábitos são tão difíceis de mudar? Alguma coisa é até um vício, algumas coisas é meio rotina mesmo, que parece que... Será que você está no controle? Parece que a gente precisa perguntar isso. E como é que é possível a gente prever o comportamento das pessoas? A resposta está na psicologia comportamental, uma das correntes mais influentes, né, da psicologia. E nesse vídeo vamos descobrir junto aqui, né, como é que o ambiente molda as nossas ações, como cientistas como Pavlov, Skinner revolucionaram o nosso entendimento da mente e como aplicar esses conceitos no nosso dia a dia. Você pode usar esse conhecimento todo e falar, agora eu vou fazer assim porque eu quero aquilo daquela pessoa, então vou fazer, você vai ver como é que funciona. Então vamos começar do começo. O que é, né, psicologia comportamental? Surgiu lá no início do século XX com uma ideia bastante radical, que é para a gente entender a mente, a gente precisa estudar o comportamento observável. O que você está vendo na pessoa, o que ela está fazendo, e não apenas os pensamentos subjetivos dessa pessoa. E o pioneiro foi John Watson, que ele defendia que tudo que a gente faz é resultado de estímulo e resposta, ou seja, alguma coisa aí te cutucou e você reagiu de algum jeito. Mais tarde entrou Skinner e levou essa ideia até mais para frente, né, mostrando como é que as consequências, ou seja, o que tem de reforço e punição em cima de um comportamento seu, molda o que a gente vai continuar fazendo ou deixar de fazer. Por exemplo, imagina um bebê chorando, né? Se os pais sempre pegar o bebê no colo quando ele chorar, o bebê ele vai aprender que chorar é igual a atenção. Se ele chora, ele recebe atenção e faz associação. Isso é condicionamento operante em ação. Deixando de lado se é bom ou se é ruim pegar o bebê na hora que ele chora, porque tem algumas correntes que falam, não pode pegar. Tem outras correntes que falam, não, você precisa acolher. Independente disso, a gente sabendo o que pode acontecer, tendo um determinado comportamento ou outro, a gente define melhor o que a gente quer fazer, né? A gente sabendo que resultado que a gente quer, a gente consegue determinar o que fazer para chegar naquele resultado. E até observando bem o que pode acontecer. Que nem, por exemplo, um bebê que tá lá chorando, ninguém pega ele no colo. Ele não vai aprender nada? Vai. Ele vai aprender o desamparo. Ele vai aprender que ele pode chorar o quanto que ele quiser, que ninguém vai acolher. Então ele vai até parar de chorar. Mas não porque ele aprendeu a ficar sozinho. Ele vai aprender a chorar porque ele aprendeu que ele não pode contar com ninguém. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa observar bem para entender o comportamento de todas as pessoas, inclusive bebês também. E animais também, vamos chegar lá em alguns exemplos. E como eu sempre começo nos meus vídeos, esse canal tem esse objetivo, falar de psicologia, falar de comportamento, mostrar para você a cada vídeo temas com os quais você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, o link está aqui na descrição ou pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações. Então vamos lá, definição então, para entender o que é behaviorismo, psicologia comportamental. Uma definição simplificada diz que é o estudo do comportamento observável, né, focando como os estímulos geram respostas. Em comparação com a psicanálise fala do inconsciente e o psicologia comportamental fala do que você pode ver
e do que você pode medir. Aliás, uma parte do treino na gente na faculdade de psicologia comportamental é justamente essa: não fazer nada, sentar, cruzar os braços e só observar, ou seja, não interferir, e só observar o que está acontecendo, o que aconteceu ali, que resposta teve, que resposta aumentou, que resposta diminuiu, por que aumentou, o que aconteceu antes, e tudo isso a gente vai entender um pouquinho mais aqui também. Então, o Watson, que a gente chama de pai do behaviorismo, ele propõe que qualquer pessoa, independente da genética dela, ela sempre pode ser moldada pelo ambiente. Calma lá, vamos falar dos prós e contras dessas ideias, mas de certa forma sim, o ambiente tem a sua influência. Ele deu foco, luz aí na importância do que a pessoa faz com relação ao que está acontecendo no entorno dela. E o Skinner, ele dizia que não importa o que você sente, mas o que você faz e como isso é reforçado ou punido. Vou dar um exemplo. Você chegou sorrindo num ambiente, você chega lá no seu trabalho de manhã todos os dias e você chega sorrindo. Não importa se você está feliz ou se você está triste. O que vai determinar se você vai continuar sorrindo quando você chega no seu trabalho é como é que retorno que você tem disso das outras pessoas. Se as outras pessoas te sorrirem de volta e forem simpáticos com você, você vai estar sendo reforçado. Então você vai ter uma tendência de continuar esse comportamento, a menos que outras coisas aconteçam para interferir, mas a tendência de continuar esse comportamento. Mas se as pessoas te olhar de cara feia, falar que você é meio tonto de chegar sorrindo à toa, você vai estar sendo punido. Aí você vai deixar de sorrir. Então não importa se inicialmente, você vê que em algumas situações isso pode se encaixar muito bem, não importa inicialmente como é que você está se sentindo, mas o que o ambiente fez com relação ao seu comportamento é que vai dizer se você vai continuar esse comportamento ou não. Os pilares da psicologia comportamental tem condicionamento clássico e o condicionamento operante. O que diz o condicionamento clássico? Que é o condicionamento de Pavlov, daquele experimento famoso do cãozinho salivando quando ele ouvia um sino. E por que ele salivava? Porque ele associou o sino, o som, à comida. E isso explica por que a gente sente fome quando vê propaganda de comida. Vamos entender a relação. A comida é um estímulo natural. Você viu uma comida, naturalmente você sente estimulado, sente fome. Salivação é uma resposta natural do seu corpo também. Você não precisa aprender, é natural. Nasceu com isso. O sino é um estímulo neutro. Então pode ser sino, pode ser um toque de um tambor, pode ser qualquer outra coisa. É um estímulo neutro. Se você associar um estímulo neutro a uma comida, que é um estímulo natural, você vai ter a resposta, que é a salivação, ao som do sino, que já não é mais tão natural, porque você não deveria salivar a um som, você deveria salivar a comida, mas por conta dessas associações, a gente tem respostas que parecem desconexas do que está acontecendo, e daí você pode pensar, quantas coisas você não faz que você fala, mas por que eu fiz isso? Por que eu reagi desse jeito? Parece que não tem sentido com o que aconteceu de fato. Tem associações por trás disso tudo. Um exemplo são as propagandas. A marca, ela sempre é associada, ou quando normalmente é associada a uma emoção, te leva a uma resposta condicionada de gostar dessa marca, de querer aquele produto. Marcas que têm uma aura aí de status, de poder, todo mundo quer aquilo, acha aquilo muito bacana. Mesmo que você não queira, você pode admirar, você fala uau, e esse uau que você fala reforça aquelas pessoas que podem ter aquele produto daquela marca para que continue comprando aquela marca. Uma música também que te lembra um ex-namorado. Por que a música lembra? Não, porque associou, aconteceram momentos, situações onde estava junto a música e o namorado. De repente o namorado não está mais aqui, mas está só a música. Pronto, veio o conjunto todo. É uma emoção que ficou vinculada a um estímulo. E o condicionamento operante de Skinner? Aí ele fala de reforço e de punição. Reforço positivo, por exemplo, um elogio, uma recompensa, coisas que aumentam o comportamento. Você chega bem vestido num lugar, as pessoas te elogiam, isso vai te estimular a continuar andando
meio que naquele estilão, naquele jeito. Você gosta, você foi elogiado. Reforço negativo. Reforço negativo não é punição. Reforço negativo é quando você retira o reforço. Por exemplo, uma pessoa que costuma fazer piadinha sem graça. E as pessoas riem ali meio por educação, isso está reforçando. Ah, mas você quer dar um reforço negativo? Você tira o riso. Não ri. A pessoa conta piada, você só fica assim com aquela cara de paçoca. E vai ter uma tendência dessa pessoa parar de fazer a piada sem graça. Agora, a punição né, o comportamento, ele diminui o comportamento. Por exemplo, a pessoa fez a piada, você não vai só tirar um reforço, você vai dar uma punição, ou seja, você vai fazer uma cara feia, você vai falar, pô, de novo, esse tipo de coisa vai desestimular a pessoa a continuar. Exemplos reais do que acontece aí no seu dia a dia. Like como reforço intermitente. Pessoas que gostam de fazer postagens em redes sociais, espera o like. Pô, peraí, minha tia não deu like nisso aqui que eu coloquei, ela não gosta mais de mim, meu sobrinho, ou desconhecidos, quantos desconhecidos me deram like? E esse reforço, e sendo intermitente, ou seja, não é certeza, não é cada vez que tem um comportamento, ou seja, uma postagem, tem X número de like, fica mais estimulante, porque a pessoa fica tentando, fala, não, isso aqui não deu certo, então vou tentar o outro, peraí, uma hora vai dar certo, e fica viciante. Na educação, né, o que acontece de reforço positivo? Notas, tirou nota alta, reforço positivo, tirou uma nota baixa, é uma punição, né, fala isso, tua nota está muito baixa, precisa se esforçar mais. E como é que você pode então começar a prever o comportamento das pessoas através da teoria da psicologia comportamental? Observando o ambiente, porque se você controla o ambiente, você influencia o comportamento. Se você de alguma forma consegue meio que manipular, não, essa palavra não colocada só aqui no mau sentido, mas você vai influenciar o comportamento, a resposta das pessoas. Que nem na educação, o professor de escola primária usa a estrelinha como reforço positivo. Quanto mais estrelinha, mais as pessoas se sentem felizes, mais ela vai aumentar. Então o professor sabe, se eu der estrelinha para quem for bem, vai fazer essa pessoa se esforçar mais um pouquinho ainda, vai ficar mais motivada. No trabalho, bônus de produtividade é um reforço. A empresa sabe, se a gente começar a dar bônus por produtividade, as pessoas vão produzir mais. Isso é previsão de comportamento. É uma versão corporativa lá do experimento do Skinner, né, do cachorrinho salivando com o sino. E o autocontrole, você também pode prever o seu comportamento. Você pode, por exemplo, querer parar de procrastinar. O que você pode fazer? Trocar punição, ou seja, ficar culpado, se sentir mal, por uma recompensa. Você fala, não, eu preciso estudar e estou aqui procrastinando, estou enrolando esse negócio. Então o que eu vou fazer? Depois, eu vou pegar 1 hora, vou estudar bem, depois de 1 hora eu vou me dar 15 minutos de relax, 15 minutos de Netflix ou de outra distração. Aí você vai estar fazendo essa troca e você vai saber, não, agora eu vou conseguir me focar mais, porque eu sei que vai ter um momento para descansar. E um dado agora curioso, interessante, o estudo mostrou que pessoas que têm 3 vezes mais chance de repetir um comportamento se for recompensado de uma forma imprevisível. Como cassino. Cassino você nunca sabe quando que vem uma recompensa. Você joga uma vez, opa, ganhou. Aí você joga 2, 3, 4, 5, ganha nada. Sexta, ganha. Legal, então vou continuar, porque eu sei que 1 hora eu ganho. Aí vai, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente sabe como é que cassino funciona, né? Você perde muito mais do que você ganha, então o negócio não estava lá funcionando ainda. E por isso que fica viciante essa questão do reforço imprevisível. Você nunca sabe quando vem, mas tem na cabeça aí que em algum momento vem. E as pessoas fazem isso umas com as outras também. A pessoa que... a pessoa tá sempre de mau humor, pessoa que reclama do namorado, já viu? Tá sempre de mau humor, ou tá sempre fazendo isso, tá sempre sumindo. Por que continua com o namorado? Porque de cada 10 sumidos, de vez em quando ele aparece, fica um reforço tão bom, fala assim, não, agora vai continuar aparecendo, não vai sumir mais. Aí continua sumindo. Mas como é intermitente o negócio, fica sempre naquela expectativa de que, né, agora vira e nunca vira. Tem críticas com relação à psicologia comportamental? Tem pessoas que apontam limitações que a gente precisa mostrar, que também não explica tudo, né? Então, a psicologia comportamental foi criticada por
ignorar fatores internos, como emoções da pessoa, como a genética da pessoa. E hoje a gente sabe, né, que a biologia, a cognição, os pensamentos, eles também são muito importantes no comportamento dela, do que ela está fazendo. Mas não dá para negar a herança, né, desse entendimento do comportamento. Terapia comportamental, treino de animais usa basicamente o behaviorismo, algoritmos, né, da internet baseado em psicologia comportamental. Também uma outra crítica é que não foca as emoções, não foca os pensamentos, né? Que a psicologia comportamental ignora a mente. Mas hoje a psicologia cognitiva complementa esse aspecto, complementa essa visão do que ficou faltando. Então hoje a gente tem a psicologia cognitiva comportamental, que olha para os dois lados. Vamos olhar o comportamento, mas também o que tem por trás, os pensamentos, os sentimentos, as crenças, tudo isso junto. Tem uma questão de ética, que o Skinner foi acusado de defender um controle excessivo, porque eu acho que ele meio que se engrandeceu aí na sua teoria e em certo momento ele achou que então tudo podia ser matematicamente controlado. Tudo assim, comportamento das pessoas podem ser matematicamente controlados. Não é bem assim, né? Tudo tem lá a sua subjetividade. E a genética também, percebemos muito, aprendemos muito a respeito da genética e nem tudo é aprendido. Traços biológicos influenciam fortemente comportamentos. Coisas que você vê que a pessoa tem aquela característica que vem lá do pai, vem lá da mãe, até o alcoolismo, algumas questões as pessoas estão estudando e percebendo fortes traços genéticos. Não é por isso que não podem ser mudados, mas tem grande influência genética. Outros exemplos de onde você vê behaviorismo na prática aqui no nosso mundo real. Marketing e vendas. Promoção por tempo limitado. Cria urgência, não é agora, não, só um dia, senão vai acabar. Reforça aquela coisa de você comprar agora. Sites que colocam um número de itens, só tem um item em estoque. A pessoa, ai meu Deus do céu, só tem um. Se eu não comprar agora eu vou perder. Aí eles vendem mais. Na educação, no treinamento, os pontos que são reforço positivo, no Duolingo, quem já fez algum estudo, praticou alguma coisa no Duolingo, tem aquelas recompensas diárias, né, e tem as metas, tem as coisas conforme você vai fazendo, você vai ganhando ou pontuação, e a pessoa vai ficando feliz e vai incrementando no estudo, que é bom, né, porque é bom você estudar e aprender mais do idioma, como no caso do Duolingo. Agora, em relacionamento também, se você cede sempre a um comportamento que uma pessoa faz de errado, você tem mesmo ou relacionamento amoroso, ou teu amigo chega sempre atrasado, e você está sempre cedendo, tudo bem, chegou atrasado, dou um jeito, eu corro aqui, a gente vai. Você está reforçando o comportamento da pessoa. Quando você parar de ceder, ou seja, se der um reforço negativo, ou seja, você tirar o benefício da pessoa, ou o que você está dando ali de bom, é mais fácil dela parar de se atrasar, né? Você fala, não, chegou atrasado, sinto muito, não vou mais, perdeu, né? Já fui na frente, já tô longe, e a pessoa fala, pera lá, acho que não posso atrasar, né? Porque senão ela não percebe. Algoritmos da internet também usa esse reforço variável para manter a gente ali viciadinho, né? Nos vídeos curtos, por exemplo. E também, um exemplo que é bem engraçado, e você vai concordar comigo, principalmente quem tem pet, quando o seu cachorro te manipula, sabe como? Com aquele olharzinho bonitinho, aquele olharzinho fofinho que ele faz pra você, e aí você faz tudo por ele, você agrada, você vai brincar, você vai... o cachorro tá te manipulando, o cachorro também te treina, o cachorro também usa psicologia comportamental sem saber com você, porque é meio que automático essa percepção que se eu fizer isso eu ganho aquilo, né? Nem sempre é consciente, por isso que é legal a gente trabalhar essa questão da consciência, da gente começar a perceber o que você está fazendo que você nem queria fazer, mas você está fazendo porque estão te dando reforço positivo. Tem alguma coisa bacana aí que a pessoa está te oferecendo e isso faz você continuar atendendo alguma coisa que você não deveria estar atendendo? Ou então o inverso. Enfim, conclusão, né? Psicologia comportamental é meio que como ganhar um superpoder, você começar a perceber esse tipo de coisa, conseguir decifrar padrão de comportamento das pessoas, você conseguir mudar os seus hábitos e até influenciar outras pessoas sem manipular, óbvio, né?
E aí você pode testar, né? Que reforço você percebeu que está moldando o seu comportamento? Coloque aí embaixo. Ou o que você fez para outra pessoa que você percebeu que mudou o comportamento dela? Ou reforço positivo, ou reforço negativo, ou punição. Ou seja, que elogio que você fez que incrementou o comportamento da pessoa? O que você tirou de reforço que aí a pessoa viu que aquele comportamento é à toa, não tem resposta, então ele parou de fazer? Ou que punição? E aí punição também não precisa ser, né? Mas, como eu falei, punição pode ser uma cara feia, pode ser né? Isso aí não dá. Aí a pessoa já vai percebendo e fala, preciso parar com esse negócio. E me responda, você age por hábito ou por escolha? Você faz as coisas porque está sempre repetindo ou você consegue parar, pensar e observar o que está acontecendo e escolher exatamente o que você vai fazer? Gostou do vídeo? Se inscreve para continuar recebendo mais vídeos, deixa o like. Se você percebe que você precisa de um psicólogo que ele pode te ajudar e um dos nossos foi escolhido, vai ser muito bem recebido. Informações aqui ou pelo WhatsApp. Obrigada por me assistir.